graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos da família Decomep, quero abraçar você aí na sua casa, aonde você estiver. Amém, meus irmãos? Gênesis, capítulo de número 1, verso também de número 1. No princípio, criou Jeová os céus e a terra. Verso de número 2. A terra estava informe e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus soprava sobre a superfície das águas. Disse Jeová: haja luz, e houve luz. Amém? Eu quero interter aqui. Amém, irmãos? Amados irmãos, eu quero falar um pouco sobre a eternidade e o tempo. Amém? Eu quero falar desse princípio. Esse princípio aqui não é o mesmo princípio de João capítulo 1, verso 1. Não. Esse princípio aqui é o princípio do cosmos, do tempo. Amém? O princípio de João capítulo 1, verso de número 1 a seguir, está falando do princípio absoluto da eternidade. Foi quando Deus criou, fundou as bases da Nova Jerusalém. Foi quando Deus também criou os 24 anciãos. Amém? Foi quando Deus firmou o seu trono. Foi quando Deus criou os anjos. Esse é o princípio de Gênesis 1:1. Amém? E quando eu falo Deus, eu estou falando da pessoa da divindade. Amém? Do próprio Deus. Já já nós vamos entender um pouco disso. Amém? Pois a divindade, ela só se manifesta de forma física em Gênesis 1:1, porque foi no princípio. Amém? Ok? Então, você que tem algumas dúvidas acerca da divindade de Deus, acerca da eternidade do tempo, falar de uma forma mais científica, né, do mundo natural e do mundo metafísico, amém? O que nós chamamos de multiverso, universo paralelo, ou seja, o universo paralelo ao universo natural, amém? O mundo metafísico, irmãos, é muito cheio de mistério, muito cheio de mistério mesmo. É muito importante a gente ter compreensão acerca do mundo espiritual, amém? Eu quero aqui mostrar para vocês, não estava nos meus planos, mas eu vou mostrar para vocês acerca da eternidade, tá bem? Vou escrever aqui, a eternidade. Dá um likezinho no nosso vídeo, irmãos. Eternidade, ok? A eternidade. Então, eu vou mostrar para você, ok? Não sei se você vai conseguir ver bem. Tá tudo bem aí? Ok? A eternidade. A eternidade é a dimensão em que Deus habita. Amém? A eternidade, ela abarca todo o universo. Todo o universo. A eternidade não tem fim. E ela também só teve começo. Amém? Ela não tem fim. Só teve começo. Porque Ele é Pai da eternidade. Então, quando a eternidade invadir o tempo, ela se completa. Amém? Aí não chega o fim, mas chega a dispensação da plenitude dos tempos, que aí já é um outro assunto. Amém, meus irmãos? Então é muito importante, como você viu aí, não sei se eu consigo mostrar para você, a eternidade é a dimensão onde Deus habita. As regiões celestes é aonde os demônios habitam, amém? As regiões celestes, né? E o cosmos é a habitação dos seres humanos e não humanos, amém? Essa é a verdade. Então Satanás, ele não pode sair do domicílio dele e entrar no domicílio do tempo, porque aí ele deixa de ser anjo caído e passa a ser demônio, amém? É muito importante você entender isso. Demônio só é demônio quando ele está no tempo dos homens, quando ele está nas regiões celestes, que é o seu domicílio temporário, não é demônio, são anjos caídos, amém? Eles eram anjos na eternidade e agora estão nas regiões celestiais, amém? Que também faz parte da eternidade, porém não está dentro do quadrante da dimensão dos eleitos, amém? Está fora, está na dimensão dos não eleitos, dos anjos não eleitos. Então, todo anjo não eleito,
Quando ele entra no tempo dos homens, ele passa a ser demônio. Por quê? Porque ele está sendo invasor naquilo que não é dele. Amém? Então a terra é nossa, o tempo é nosso, para que nós possamos gerir a nossa vida. Então, querido, nem tudo é o diabo, nem tudo é Satanás. Tem coisas que somos nós mesmos que fazemos. Amém? Agora eu quero ler com você João capítulo de número 1 e o verso de número 18, para a gente entender um pouco. Porque ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho, o unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. 19. Este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntasse: quem és tu? Ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Amém? O Cristo. Ou seja, eu não sou o Messias, não sou. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? De qual profeta que ele estava falando? Do próprio Cristo também. E respondeu: não sou. Verso número 22. Disse-lhe: pois então, quem és? Para que respondamos aos que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E ele lhe disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que haviam sido enviados eram da parte dos fariseus. Amém? Sempre vai ter alguém dentro do seu convívio curioso, né, para saber quem você é. Você é a igreja. Amém? E ele lhe perguntar, dizendo: então, por que batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E João lhe respondeu, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós, ó fariseus, que também eram judeus, né? Quando ele fala vós, ele não está falando só da pessoa dos fariseus, mas dos judeus. Mas no meio de vós, levantar-se-á um, a quem vós conheceis, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, o qual é perfeitamente antes de mim, do que não sou digno de desatar as suas correias das suas sandálias. Amém? Então aqui está dizendo, olha o que João está dizendo: aquele que é preferencialmente antes de mim. Está falando de quem? Da pessoa de Cristo, que é antes da humanidade, antes de mim, muito antes. Por que nós chegamos a esse entendimento? Porque quando Maria está grávida de Jesus e Elizabeth está grávida de João, quando as duas se encontram, houve ali uma comoção entre as duas e entre os dois fetos, entre os dois bebês. Amém? Entre eles dois. Então, não tem como João dizer que ele é depois de Jesus. Eu fui criado primeiro do que ele. Não, ele está falando da eternidade. Ele está falando aquele que é preferencialmente antes de mim. Então está falando da pessoa do verbo antes de toda a humanidade, muito antes, muito antes. Isso está falando lá na eternidade, não está falando no tempo. Amém? Aí o verso de número 27. Verso de número 26. E João lhes respondendo, disse: eu batizo com água, né? Mas vem um, veja só, mas vem um no meio de vós, e ele vai se levantar, a qual nenhum de vós conheceis. Aí o verso 27, que ele diz que ele é preferencialmente antes de mim, o qual não sou digno de desatar as suas correias ou sandálias. Depende da sua Bíblia. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde o próprio João batizava. Amém? Verso de número 29. No dia seguinte, João viu que Jesus vinha em sua direção, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um varão que tem a preeminência, porque já existia primeiro do que eu. Amém? Preeminência. Verso de número 31. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim
batizar em água. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos que têm dificuldade acerca de compreender acerca do batismo nas águas. Eu quero ser rápido aqui, fugindo um pouco. O batismo nas águas nada mais é que a confissão pública do indivíduo, amém? A confissão pública, amém? Ele está confessando que Jesus é o Filho de Deus, amém? E que ele ressuscitou de dentre os mortos, amém? E que o sangue de Jesus tem poder para perdoar todo o pecado. Isto é o batismo nas águas, a confissão pública que, consequentemente, gera o novo nascimento, amém? O novo nascimento gera o batismo com o Espírito Santo, porque aí, no batismo das águas, que é a confissão pública, você é batizado em Cristo, amém? No batismo com o Espírito Santo, você é batizado por Jesus no Espírito Santo. Aí é melhor ainda, amém? É revestimento de poder. Um batismo, confissão pública para o novo nascimento. Segundo batismo com o Espírito Santo, é Jesus que é o batizador. Ele pega você e batiza você no Espírito. Aí, meu irmão, só Deus na nossa vida, amém? É glória a Deus e aleluia. E eu quero dizer também, aqui no verso, já que nós estamos aqui, no verso de número 33, que aí a gente já mata esse assunto. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água, me disse, aquele que sobre quem vide desceu o Espírito Santo, e o mesmo permanecer sobre ele, este é o que batiza com o Espírito Santo. Então tá aí, olha aí, irmãos. Veja só que coisa linda. Amém? Que coisa linda. E eu ouvi, e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Amém? Não tem para onde correr. Sem Jesus é impossível o homem compreender a Deus. Então, na eternidade, Jesus ele é o mistério escondido. Amém? No tempo de Gênesis 1:1 até o nascimento dele como Jesus, que o Verbo se fez carne, durante toda essa trajetória de Gênesis 1:1 até o nascimento de Cristo, de Yeshua, até esse tempo, tudo é dispensação do mistério. Amém? Tudo. Porque ele aparece como mistério. Ele aparece como fogo, ele aparece como rocha, ele aparece como anjo de Araúna, ele aparece como anjo do Senhor, ele aparece como capitão dos exércitos do Senhor, ele aparece como fogo na sarça que não consome, ele aparece também como a vara de Arão, ele aparece também como o cordeiro substituto, ele aparece também como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ali já a partir da graça. Então, antes disso, ele é o mistério escondido. Amém? Tudo, de Gênesis 1:1 até o dia em que Jesus ele é encarnado no ventre de Maria, ele é o mistério escondido de Deus. Amém? Ele é a presença de Deus na sua totalidade. Ele tem a plenitude do Espírito na sua totalidade. Amém? Ele era o Espírito e alma, sem corpo físico. Amém? Ele nunca teve corpo na eternidade. Nunca teve. Mas quando ele chega no tempo, já na graça, ele eleva a natureza humana, levando assim um corpo físico glorificado. Eu já falei aqui acerca do corpo glorificado. Só entra no céu quem tem corpo glorificado, alma regenerada e espírito humano aperfeiçoado. E Jesus tinha isso em toda a sua plenitude. Amém? Depois eu volto dando continuidade sobre este assunto, a eternidade e o tempo. Tem muita coisa boa para nós tratarmos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.